Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa A Tarde é Sua. Quarta-feira então, e o programa A Tarde é Sua, uma vez mais, traz este programa para concentrar, para trazer então esta chamada de atenção e para trazer, acima de tudo, muita conversa e entretenimento para vocês aí em casa. Desde já convido a cada um de vocês para que faça parte do programa A Tarde é Sua. Hoje então que comemora-se o Dia Mundial dos Direitos Humanos e porque é um direito seu ter o programa A Tarde é Sua a entrar exatamente, pontualmente na sua casa, eu vou então dizer, é seu direito estar e enjoyar com cada um de nós. Eu vou dirigir-me ao meu painel, o meu painel que é extremamente importante, e hoje vamos então conversar sobre a prevenção dos acidentes então nas estradas. Eles então vão aqui conversar um bocadinho connosco. Vão me perguntar, mas Awai, então porquê que me trouxeste assim, corrida, race, automobilistas, o que é que está a acontecer? Estrada, automobilistas, você daqui a mais um bocadinho irá ter a oportunidade de interagir com cada uma destas cabeças que fazem então parte do nosso painel, mas desde já deixa-me então cumprimentá-los para que você então consiga também ter acesso a estas cabeças. Permitam-me agradecer primeiro, obrigada Dani e permitam-me, Rico e o Dani, que também vieram para o programa Tarde é Sua. O Rico, que é então o diretor do departamento do karting, e também ali o Dani, que é o automobilista, ele que faz então este racing. Ele daqui a mais um bocadinho vai explicar o que é o racing, o que é o kart. Ele vai explicar pausinha. Vamos então conversar. O nosso tema de hoje, então, já tinha dito, é prevenir acidentes nas estradas. Senhores, muito obrigada por se fazerem presentes. E fazem então parte do ATCM, que quer dizer então Automóvel e Touring Clube de Moçambique. Bem-vindos. Muito obrigado, muito honrados pelo convite, prestigiados inclusive por ter a oportunidade de dirigir algumas palavras à nobre, esta nobre casa, este novo programa. Exatamente. A emoção é tão grande que começa a faltar as palavras. Fica à vontade, a casa é muito sua. Já veio ali em todos os rodapés, a tarde é sua, a tarde é de todas nós, todos nós. Obrigado. E por isso mesmo é que vou também cumprimentar a você uma vez mais. É aquela altura de pegar o seu copinho com água e fazer parte então deste nosso tema. Estamos então na quadra festiva e é importante então perceber como é que andam as nossas estradas na cidade de Maputo e em outras províncias. O nosso interesse então é de chamar a atenção aos automobilistas, mas não só, aos peões também, mas essencialmente para hoje aos automobilistas. E porque fazem parte então destes automobilistas, Dani, não tiveste a oportunidade de cumprimentar, vou deixar que também cumprimentes. Boa tarde, queria agradecer por esta oportunidade e pronto. Vamos falar também da carreira como piloto, que tem então uma longa caminhada. Vou querer perceber daqui a mais um bocadinho há quanto tempo é que começaste, mas porque os mais velhos é que têm sempre a primeira palavra. Eu vou então perguntar aqui ao Rico. Rico, este tema é em algum momento importante levarmos então para casa, principalmente neste período da quadra festiva, acidentes na estrada? Bom, infelizmente, nós temos um alto índice de mortes na via pública e isso acontece muitas das vezes por falhas mecânicas, por problemas de sinalização, linguagem, comportamentais e demais. E o luto acaba sempre sendo uma situação em que limita-nos em muitos aspectos. Portanto, se nós pudermos evitar o luto com atividades preventivas, estaremos definitivamente a contribuir para o crescimento deste nosso nobre país, que muito precisa de todos nós. E são estas mesmas atividades, são estes mesmos detalhes de prevenção que o Dani e o Rico então vão deixar ficar para as pessoas que estão lá em casa? Sim. Bom, vamos partilhar um pouco que sabemos de relação à prevenção dos acidentes rodoviários. Nobreza, um pouco que sabemos. Na verdade, eles têm ali este equipamento, o Rico então não veio com equipamento, mas acreditem, eles vão compartilhar e vão explicar muito, porque eles têm realmente muita informação para todos nós. Vejamos, estamos então, como já tinha dito, na quadra festiva
e também no momento onde as pessoas fazem então várias viagens. Pela vossa experiência, o que é que podemos aconselhar antes de iniciar uma viagem, talvez na revisão do carro? O que é que podiam aconselhar? Ora bem, um veículo é um conjunto de peças agrupadas que de alguma forma nos dá poder de mobilidade, com algum conforto, com alguma segurança. Daí que, sendo peças agrupadas, a necessidade de verificar o estado de cada um desses componentes do veículo é fundamental para que ele, no seu todo, nos ofereça aquilo que é a expectativa, porque todos nós pagamos um preço por um veículo e, em função do preço pago, estamos à espera de algum benefício. Portanto, é muito importante que, antes de seguir para uma viagem, alguns cuidados básicos sejam tomados em consideração pelo utente da via pública, neste caso. E quando nós falamos nos cuidados básicos, pensamos não só no condutor, como também nos passageiros que ele leva. Portanto, os cuidados começam lá em casa. Se nós temos um bebê, temos que ter a cadeirinha para acomodar o bebê em segurança. Se nós temos uns filhinhos um bocadinho mais crescidinhos, ao entrarem para o carro, tem que ter todos eles o cinto de segurança, não só o condutor. Antes de pôr a viatura em marcha, há todo um conjunto de procedimentos básicos que nós devemos fazer em casa, mas depois há um certo nível de complexidade em termos de assistência que convém a gente colocar a viatura nas mãos de alguém da nossa confiança. E o Dani, que utiliza um veículo de competição, portanto, eu sou diretor do departamento de karting, funciono numa perspectiva mais burocrática, mas e na via pública, claro que eu funciono como condutor, mas o Dani, que é obrigado a colocar a viatura à prova e muitas das vezes nos seus limites, de certeza que tem alguma palavra a dizer, porque de facto é um bocadinho complicado ter o medo de... Olha, uma coisa curiosa, eu tirei uma fotografia ao Dani no dia em que se realizou a penúltima prova do campeonato. Vamos falar também daqui a mais um bocadinho sobre esta prova. Eu surpreendi o Dani a apertar as rodas do carro e tirei uma foto ao Dani e disse para Dani, gostei de ver isto. E acabou sendo uma foto que teve muito impacto, porque nesse dia ele ganhou a corrida. Sim, conseguimos também ver então os troféus que o Dani teve a oportunidade então de receber. Dani, desde já, parabéns. Obrigado. Dani, qual é que foi então esta importância do Dani fazer este cumprimento, como já esteve aqui o Rick a falar? É assim, como já viemos dizendo, é um carro e o desporto que nós temos é perigoso, então é sempre bom, antes de iniciarmos, fazermos um reaperto. Neste caso, ver as rodas, se estão apertadas, o cinto de segurança está operacional, se o capão está fechado, porque pode haver uma eventualidade do capão abrir no meio do drift e há um descontrole. Então, são aspectos principais que nós devemos ter atenção antes de entrar para a pista. Verificar as rodas, porque nós estamos constantemente a mudar os pneus e aquela pressa, porque aquilo tudo nós só temos 5 minutos para mudar os pneus e voltar a entrar, então pode haver aquela distração dos amigos, de nós mesmos, a mudarmos os pneus e não apertar a roda como deve ser e no meio do evento acontecer aquilo que a gente não gosta, né? Então é sempre bom dar um reaperto, verificar se está tudo em ordem antes da coisa. Dani, as pessoas acabaram de olhar então para o Dani e muitos deles então estão curiosos para perceber, aquela roupa é uma roupa normal que eu acabei de tirar a minha carta de condução, vou então ter a oportunidade de ter? O que é que significa esta roupa? Para que é que se usa esta roupa? E o Dan também usou aqui alguns termos. Drifting Drift. E depois também o race. O que é que seria o drift? O que é que seria o race? O que é que seria também o kart? Ok. É assim, primeiro vamos... Se quiser lançar também, fica à primeiro vontade. vamos começar pelo fato, né? Isto é um vontade. fato... existem vários tipos de stage do fato. Este é um fato que protege contra o fogo, por exemplo, incêndio. Se houver um incêndio, o fato tem essa capacidade de não permitir que o fogo entre. Não é? Então, não é uma roupa qualquer, é mesmo para este tipo de desporto.
E claro que existem fases de fato, há um médio, hard, pronto, e assim. As cores também variam dependendo então destes stages? Não, as cores Não tem nada a ver. não tem nada a ver. Pode escolher branco, azul, amarelo, depende do gosto de cada um, exatamente. E pronto, pegando nessa parte da diferença do drift e o racing. Pronto, racing são corridas. Normalmente é feito quarter mile, 400 metros, né? 2 carros para ver o carro mais rápido em 400 metros. E o drift é uma modalidade que necessita um pouco de tudo. Quer dizer, o drift o carro não anda normal, direito, o carro tem que andar de lado, a escorregar. Então, essa é a diferença do race e do drift. E qual destas é que é então a modalidade escolhida pelo Dani? Eu gosto das duas, mas pronto, neste momento estou no drift. Mas aprecio também o race. Né? Você já consegue perceber então o porquê de termos então trago o Dani aqui para falar sobre este tema que é então acidentes nas estradas. Prevenir estes acidentes, porque também existe muitas das vezes muita velocidade ao longo do percurso das nossas estradas. Como é que nós podemos prevenir os acidentes? Existem algumas regras básicas que gostavam de compartilhar connosco? Sim, olha, há bocado eu estava a falar na questão da pré-inspeção do veículo antes de uma viagem. E é muito importante que a gente verifique os níveis dos óleos, por exemplo. Existem umas garrafinhas bonitinhas ali por baixo do capô. Convém a gente ver se o nível do óleo óleo travões, está dentro do intervalo, tem ali um intervalo mínimo e máximo. É preciso ver o nível do óleo de embreagem, se está dentro dos padrões. Os veículos com caixa automática têm uma vareta muito comprida, que tem um óleo vermelhinho, que é o óleo de caixa, que é o óleo hidráulico. Portanto, convém ver se o nível do óleo de caixa está de acordo com a indicação do fabricante. Na vareta da caixa de velocidades, nós temos uma indicação para a verificação do nível a frio, temos uma indicação para a verificação do nível do óleo a quente. É importante que isso seja verificado. O nível do óleo do motor, muitas das vezes nós pensamos que vamos ver o nível do óleo do motor para não gripar, para não gastar dinheiro. Não. Qual é o transtorno que nós temos de ficar imobilizado na via pública? Quais são os custos que isso representa? Qual é o risco que isso acarreta para o tráfego, para o fluxo do tráfego normal? Exato. Portanto, há todo um conjunto de fatores. Por exemplo, é importante que a gente dê uma volta à viatura. Eu, por estar muito ligado ao karting, vivo muito de um ditado. Muitas das vezes, as mais pequenas avarias são detectadas quando estamos a passar o pano para limpar. A gente passa o pano para limpar e percebe, esta porca não está apertada. Passa o pano para limpar, olha, isto aqui está solto. Tem ali marcas de fricção, não é? Então, muitas das vezes, os cuidados de higiene que nós temos que ter com os nossos veículos, mas temos que ser nós a fazer pessoalmente. E não mandar fazer. E não mandar fazer. Ajuda-nos a perceber certos erros. Isso é muito importante. Exatamente. Quando estamos a falar de desporto ao mais alto nível. Exatamente. Na via pública, pronto, nós paramos ali numa avenida, há ali aqueles menininhos que limpam o carro. Às vezes tiram umas coisinhas, né? Mas a gente acaba sempre descontando. Isso não fui eu quem tirou da boca, foi mesmo o Ricky. Mas uma questão muito importante também que nós devemos ter em consideração é o estado dos pneus. Veja só, imagina que eu... carecas, está esse é fora o fator principal. É o fator principal e muita gente ignora. Exato. Vamos também falar, Ricky e Dani, a importância de ter então estes pneus em condições. Exatamente. Eu queria então que deixassem ficar, desde já vamos desmistificar Porque tudo que tiverem então é muito importante porque o pneu não é só pneu. O pneu tem idade. O pneu tem uma validade. Então, se o pneu já estiver fora daquele tempo de vida, então estamos a pôr as nossas vidas em risco. A pessoa que acabou de ver, pode dizer, o Rick queria complementar. Há ainda mais um detalhe. Muitos de nós circulamos na via pública com vidros rachados. Vidro para-brisa rachado. Aquilo é um perigo muito, muito grande. Não porque o vidro possa se desfazer e vir para a nossa cara, mas porque a refração dos raios de luz da viatura que vem na nossa frente pode causar reflexos indesejados, causando encandeamentos imprevistos e depois temos despistes e pancadas. Portanto, há todo um conjunto nós temos que assumir que aquilo é uma máquina. Da mesma forma que a gente vai ao sapateiro para engraxar os sapatos para ficarem bonitos, temos que ir ao mecânico
tratar do nosso carro pela nossa segurança e pela segurança dos outros. E não só para a proteção também dos nossos investimentos, não é? Vocês então conseguiram perceber esta chamada de atenção deixada aqui pelo Rick e pelo Dani. Não se preocupe que a nossa conversa ainda vai debruçar-se durante muito mais tempo, mas é importante lembrar a todos vocês. Primeiro detalhe que foi então deixado aqui pelo Rick e pelo Dani, limpar o seu carro. Seja você mesmo o responsável então por esta limpeza, porque assim poderá então perceber qual é a deficiência que tem algum aspecto neste carro. Então, depois de decidir e depois de perceber que existe essa deficiência, o que é que a pessoa pode fazer? A que é que esta pessoa recorre? Bom, esta pergunta é um bocado complicada. A pergunta não é complicada, a resposta é que pode ser um bocadinho complexa, mas é assim, dependendo do grau ou da gravidade da anomalia detectada, nós temos vários níveis de indivíduos que nos possam prestar assistência. Eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que eu estou a limpar a viatura e percebo que o stop tem ali uma quebrazinha. Portanto, quando se lavar o carro sucessivamente e quando chover, vai entrar água, vai enferrujar o refletor que está no inferior, o refletor deixa de fazer a sua função, os outros condutores não vão perceber que eu pisei no travão porque a lâmpada vai acender e não vai brilhar, vou ter uma pancada por trás e vou dizer que quem bate por trás é culpado. Mas, exatamente. E o prejuízo que a ideia advém? Só por um simples detalhe. Muitas das vezes, os grandes acidentes ou as grandes catástrofes são causadas pela falta de aperto num parafuso, pela quebra de uma porca, Essa é uma coisa pequenina que causa uma grande catástrofe. Porque nós não ouvimos falar de uma viatura que se dividiu ao meio e houve um acidente. O acidente é sempre porque falharam os travões, porque falhou o pneu, porque desapertou a roda, porque falhou... É sempre uma coisinha de nada. E o carro fica todo inútil, simplesmente por um detalhe. Afinal de contas, quem entra neste carro, quem conduz este mesmo carro é o ser humano. É verdade. A vida de ser humano custa muito e não vale a pena desperdiçar a sua vida. Certamente que muitos já viram ou estão a ver o programa e tiveram situações na família, com amigos e não gostavam então de passar por esta situação. Razão pela qual é que a tarde é sua, traz para você então prevenir os acidentes nas estradas, para que você então comece a mudar a maneira de olhar para o carro, para este seu automóvel, não só o seu carro, não estamos só a falar então do carro, estamos a falar da sua bicicleta, estamos a falar da sua trotinete, estamos a falar do seu patins, é um conjunto de transportes que lhe levam de um lado para o outro. Comece então a utilizar estas informações aqui deixadas por estas duas cabeças aqui no nosso painel. Na vossa opinião, quais é que são as causas e os fatores dos acidentes de viação? São vários. Eu vou pedir para que não respondas agora, porque o Dani já mostrou-se tão interessado, já ouviu São o queijo. vários fatores. Isso é, pronto, nós dia a dia ouvimos, presenciamos vários tipos de casos. Muitas das vezes existem motoristas que pegam em viaturas embriagados. Tem lá, por exemplo, vou usar o nome vulgo, Chapacém, né? Tem lá 20, 30 pessoas e o motorista está bêbado. Acaba ali criando situações não agradáveis por causa... Então são vários fatores que... Dani. Outro porque tem mais pressa, quer chegar primeiro, faz uma ultrapassagem pela esquerda e pronto, é muita coisa que nós, os condutores, na estrada, nós estamos a olhar e ter o cuidado de evitar esse tipo de situação. O que é que tu, como este ser humano, como este especialista em corridas de carro, deixa ficar neste exato momento para estas pessoas que lhe vêm e que costumam normalmente a comportar-se de tal maneira? Primeiro, estamos a entrar numa época festiva. Então, todos nós sabemos que a pior época do ano é quando chega dezembro, não é? São pessoas que estão a vir de fora, visitar a família, e é aquele trabalhador que quer correr para fazer o melhor tempo. Então, pronto. Eu apelo, é o seguinte, não bebam se vão conduzir, evitem falar ao telefone se estão a conduzir, porque são coisas que causam acidentes. Está O bem? Dani segue esses exemplos? Sigo. Sigo. Rick, fica à vontade, Rick. Bom, uma das situações que nós temos presenciado como causa de acidentes é
é tudo aquilo que distrai o condutor. De alguma forma notamos que alguns condutores que saem das suas casas relativamente cedo tendem a levar aquele terminho com aquele leitinho, com aquele chá, com aquele café no carro. Estão no tráfego e estão a dar uns goles. Uma viatura com a caixa automática. Assim que a gente tira o pé do travão, segue em marcha. Este é movimento. E muitos toques subtis ocorrem no tráfego, causando mais embaraços. Porque a pessoa distraiu-se levantou o rosto porque está a ingerir o líquido, relaxou um bocadinho a perna, o carro tocou no carro da frente. Discussão com o condutor da frente e toda a gente que está na fila fica prejudicada por causa de um cafezinho. Portanto, nós poderíamos falar de situações muito mais graves, mas acreditamos que a consciência do condutor, a responsabilidade que o condutor deve viver no momento da condução é a chave para a gente diminuir muito dos acidentes e para diminuir muito dos problemas que nós temos na via pública. Falamos dos condutores com muita incidência, mas os peões também têm uma cota de responsabilidade. Exatamente. Se calhar podemos falar mais tarde, mas se nós repararmos, a maior parte dos casos de atropelamento que temos na via pública ocorrem fora das passadeiras. Exatamente. E nós temos indivíduos a cruzarem, a fazerem a diagonal num cruzamento, com ou sem semáforo, não faz sentido nenhum. No maior relaxamento. E agora parece que está na moda ter auscultadores de cor branca. Então, os meninos agora andam dos auscultadores brancos com música em volume extremamente alto. Não e eu conseguem ainda preciso de ter o auscultador para ouvir. Esta dos auscultadores brancos fez-me confusão. Existe então agora uma escolha por estes auscultadores brancos. Estes mesmos auscultadores brancos refletem para o automobilista. O que é que aconteceu para então o Rick prestar atenção nestes auscultadores brancos? Não, é assim, é que assim como eu notei que os jovens de hoje têm tendência a ter o seu vestuário, por exemplo, numa posição um pouco ortodoxa, a ter o seu calçado de uma forma estranhamente fixa, também percebi que os auscultadores brancos predominam pela cidade. Portanto, essas e outras coisas, né? Há muito mais fatores que nos levam à distração. E voltando à questão do automobilista, nós achamos, muito sinceramente, que eu só para complementar diria, o ATCM é membro de pleno direito da FIA. O presidente da direção do ATCM esteve na semana passada na reunião mundial da FIA, onde foram consagrados os vencedores a nível mundial das provas sob égide da FIA. E nós temos obrigações. Como membros de pleno direito da FIA, temos obrigações. Quais é que são essas vossas E uma das obrigações é participar em campanhas de prevenção de acidentes rodoviários. E no âmbito dessas atribuições, o ATCM desenvolve as suas atividades, não só a nível da cidade do Maputo, como também o faz fora da cidade do Maputo. E qual é o público-alvo neste momento? São as crianças. Nós fazemos campanhas nas escolas, fazemos uma peça teatral onde tentamos mostrar ou tentamos evidenciar um bocadinho do ridículo que é o comportamento tanto do peão como do condutor e tentamos mostrar aos meninos quais são os perigos, como atravessar a estrada, como por aí em diante. O ATCM levou a sua campanha de prevenção de acidentes rodoviários à Beira, à cidade da Beira, e depois levou também à cidade de Climane. Para o caso da cidade de Climane, visto que a cidade de Climane está extremamente povoada de ciclistas, optou-se por dar um passo maior ainda. O ATCM movimentou a sua grelha de partida de pilotos de karting e de pilotos de drift para uma prova em Climane, enquadrada nos festejos do dia da cidade. Embora essa seja a parte mais visível do evento, o verdadeiro propósito do ATCM era oferecer 600 coletes e 600 capacetes, desculpe, 1.500 coletes e 1.500 capacetes aos condutores de bicicletas. Porque percebemos que as bicicletas estão a ser um fator condicionante da segurança rodoviária na cidade de Climane. Infelizmente,
nem sempre tudo corre como nós esperamos. Nós tivemos que fazer a entrega dos 1.500 coletes e 1.500 capacetes em 2 tranches, porque o fabricante mencionou que não tinha tudo pronto, então entregamos 600 e mais tarde entregamos o remanescente. Portanto, as campanhas de prevenção de acidentes rodoviários devem acontecer no dia a dia, tem que ser prática tem que ser a nossa prática. Um dos exemplos que nós temos é, muita gente diz, nós queremos ir ao ATCM correr, não nos deixam correr. Nós fazemos as provas na cidade, na via pública, porque quando vamos ao ATCM exigem muitas coisas. O que é que nós exigimos? Você é piloto? Sim, sou piloto. Vou dar um exemplo do karting. Para ser piloto de karting, é preciso ter uma licença desportiva. Para ter essa licença desportiva, tem que cumprir certos requisitos. Requisito número 1, atestado de aptidão física. Nós exigimos que os nossos pilotos façam eletrocardiograma, exames de sangue, de urina. Ele tem que ser visto por um médico que diga, olha, este é apto, pode praticar o desporto. Este não tem tensão alta, que logo depois de criar então o 0 até o 120, esta velocidade, ele apanha então esta tensão e cai para o lado, desmaia, nada disso, não é nada permitido. Então são estes requisitos que vocês procuram então que este vosso aluno, este vosso estudante faça para se beneficiar desta mesma pista. Agora as pessoas estão a olhar e estão a dizer, olha, realmente eu sempre quis fazer parte do grupo ATCM, mas eu não sei então onde é que se localiza. Como é que eu faço para ir lá? Eu só sei que tem aquela pista que é muito vasta, que fica então ao lado do game, se a memória não me falha. Então, como é que eles fazem para chegar até vocês? O que é necessário, tirando estes pontos que já deixam ficar? Se me permitisse, eu faria uma pequena correção. Fica à vontade. De facto, o game é que está instalado no nosso terreno, não nós ao lado do game. Correto. Portanto, com base em algumas parcerias com vantagens económicas para o clube, obviamente, nós temos as antenas de operadoras de telefonia móvel, temos ali uma estação das TDM dentro do nosso recinto, por exemplo, uma parte do material armazenado para as obras da grande circular está dentro do perímetro das nossas instalações, porque cedemos uma parte do espaço para esse fim. Claro que com vantagens para o clube não tem atividade lucrativa, mas tem muitas despesas. Todos nós sabemos quanto é que custa limpar um terreno de 15 por 30. E para limpar aquela área toda, é um custo muito alto. Nós temos pessoal, que tem salários, temos atividades correntes, como falei há bocado, do grupo de teatro, temos o escritório, temos as contas de energia, de água, telefones, comunicação, deslocação. Por exemplo, para ter uma ideia, a prova em Climane custou ao ATCM 2 milhões de meticais. Nós gostaríamos de ir a todas as capitais provinciais e a todos os distritos de Moçambique, mas os custos são muito altos. Portanto, vocês não têm patrocinadores por detrás do grupo ATCM? Bom, patrocinadores temos, estamos muito gratos pelo apoio que os patrocinadores nos dão, mas são poucos patrocinadores e o nosso tecido empresarial e a pujança económica do nosso empresariado não permite que certos valores sejam libertados a um certo nível em benefício da projeção da sua imagem, porque, veja, por exemplo, eu estou aqui em nome do ATCM, mas não trago comigo o logotipo de qualquer dos patrocinadores do ATCM. Tanto é e que esse é o retorno, nem o DANI tem. Esse é o retorno que os patrocinadores exigem. Portanto, tem que haver aqui alguma coisa tem que ser feita. E nós estamos a fazer o que está ao nosso alcance, mostrando alguma obra feita. Hoje, se for a pista do ATCM, que, como perguntou, a pista do ATCM situa-se na Avenida Marginal. Para quem vai em direção ao bairro dos Pescadores, está à esquerda, portanto, temos à direita o mar, temos à esquerda o ATCM. Tem no nosso espaço, quem estiver pela Marginal há de ver um edifício branco, um edifício muito humilde, sério, é um edifício muito humilde, feito de madeira, simplesmente madeira, não tem alvenaria, tem lá sempre alguém para lhe atender, estamos sempre disponíveis e dispostos a prestar o auxílio necessário.
O ATCM está licenciado para emitir licenças de condução internacional. Portanto, para quem sai do país e conduz com relativa frequência, pode levar a carta de condução nacional, emitida pelas autoridades competentes, assim como pode dirigir-se ao ATCM, faz a aplicação, cumpre os requisitos e é atribuída a licença de condução internacional. Mas voltando atrás naquilo que eu estava a falar de ser piloto de karting, da aptidão física, há muito mais para além disso. É preciso que o indivíduo demonstre equilíbrio emocional. É preciso que o indivíduo demonstre alguma postura. Não queremos dizer que seja bonito ou que seja feio. Eu, por exemplo, sou feio e estou ali a trabalhar. Bota feio nisso. Brincadeira. Então, nós não temos qualquer tipo de seleção pela cor, raça, religião, filiação partidária. Não temos nada disso. Quem quiser praticar o desporto tem de cumprir as regras da FIA. E é isso que nós exigimos. Este pai que agora está a olhar então assim ao ecrã, está a dizer, olha, meu filho sempre quis então fazer parte também desta associação. É permitido, existe alguma idade que vocês já referenciam e dizem a partir dos 7 para cima ou não tem nada disto lá dentro? Ora bem, eu vou falar um pouco do karting, que lida mais com as crianças, já que está a falar nesse aspecto, e o Dani depois pode falar da questão dos adultos em relação aos carros. Sim, sim. Em relação aos karts, nós temos a academia do ATCM e a academia está a trabalhar com meninos dos 4 anos até os que já não couberem nos karts. Portanto, meninos, senhores, idosos, quem lá quiser ir aprender a andar de kart, de livre vontade. Mas isto tem limitações. Até não caber no kart, existe alguma medida, aquele mais cheinho não consegue entrar, então não vai poder fazer parte então deste mesmo kart? Ok, eu vou tentar explicar por outras palavras esse aspecto. Agradeço. É assim, nós temos na academia, neste momento 4 categorias em competição. Nós temos os cadetes, que é para pilotos até os 8 anos. Portanto, dos 4,5 e 5 anos aos 8, nós temos a academia a funcionar. Depois, essa é a classe cadetes, da qual faz parte o Laxon Leão. O Laxon. Se tudo correr bem, ele ainda estará aqui neste lugar, virá cá. Está o Laxon, está o Nathan, está o Ricky, está o Carmo Novella e estão outros meninos. E queremos que sejam muito mais. Eu vou evitar citar nomes para não me esquecer de algum e depois parecer que eu estou aqui a discriminar. Não há essa intenção. Eu gosto de todos por igual. Só para ter uma ideia, eu sou diretor do departamento de karting, mas dou a minha contribuição na academia. Durante a academia eu estou sempre lá. Estou lá com os meninos, estou lá a incentivar, estou lá a motivá-los. Por acaso, tenho 2 filhos que praticam a modalidade. Quando há necessidade, trago os meus filhos com os karts para mostrarem aos outros meninos como fazer, como se comportar. Não que sejam melhores, mas podem ensinar, exatamente. Isso. Depois dos 8 aos 13 anos, nós temos a categoria Max Terino, que é TAG 60. Depois temos dos 13 aos 15 anos, a categoria Max Junior. Dos 15 em diante, temos dos 15 aos 18, 21, temos os Max Challenge, mas depois existem os DD2, que são karts com mudança, esses já são para nós mais adultos, existem karts com 6 velocidades e por aí em diante. Mas porque nós estamos vocacionados na formação dos mais novos, nós temos karts apenas para os meninos até os 13 anos. Dos 13 anos em diante, a academia não tem karts e se alguém quiser fazer academia, vai ter que investir, porque já é alguém que sabe o que quer, vai ter que investir no seu kart, nós vamos ensinar e ele vai ter as suas lições, depois vai dar as suas voltinhas e na medida do possível vai evoluir até ter um nível aceitável para poder participar nas competições. Agora, eu deixaria para o Dani a questão dos carros. Mas antes de chegarmos ao Dani, eu ia questioná-lo. Neste pacote dessas mesmas crianças, porque estamos então a falar da prevenção dos acidentes nas estradas, existe algum pacote que vocês então ensinam a esta criança em termos do cinto de segurança, em termos de sinais de trânsito, em termos então de sinais de segurança? Existe esta mesma noção da vossa parte para estas crianças? Os objetivos da academia, por estranho que pareça, a academia, de facto, não ensina a conduzir. Pode parecer estranho, mas a academia, de facto, não ensina a conduzir.
A academia destina-se a transmitir ao piloto o valor da vida. Correto. O valor do respeito por si e pelos outros. O valor das regras de segurança. A linguagem de comunicação entre a organização da prova e o piloto e a organização, o piloto com os outros praticantes e o piloto consigo mesmo. A academia ensina os pilotos a evitarem o seu próprio acidente, a cuidarem de si. Por isso é que nós temos algumas palavras de ordem: segurança, respeito. Segurança e respeito. Dani, eu vou também tentar perceber então como é que vocês, os mais crescidos, fazem parte da ATCM. Bem, como já vínhamos cá dizendo, né? A ATCM tem as suas regras. Na parte do drift, né? É necessário um seguro que a gente paga. Né? O Rick, logo que você falou, então, os pagamentos. Já olhou, tipo, Isso é para todos. Dani? Isso é Não, para isso é para todos. todos. Todos Ninguém têm que ter escapa seguro. por isso. É obrigatório ter, porque- então, É obrigatório seguro. Sim, É um porque desporto perigoso, é um desporto de risco. É um desporto que usa-se velocidade, muita força, e em certos casos agressividade. Então é preciso haver um seguro nisto. E pronto, na parte da idade, para o que eu já presenciei, é a partir dos 18 anos, né? Porque se uma pessoa já tem a habilidade de conduzir um carro, tem que ser a partir dos seus 18. E como não é numa via pública, é dentro de uma pista, de um circuito, talvez o Rico possa me ajudar se existe lá uma cláusula para um menor, por Sim, exemplo, de sim, 17 sim. anos. Alguém que ainda não tenha 18 anos, talvez, parte, então, mas desta- queira fazer parte, porque tem habilidade, tem condições para aquilo, talvez haja... Sim, nós, a nível do clube, como disse há bocado, observamos todos aqueles fatores e percebemos se a pessoa está ou não em condições de enfrentar aquele desafio. E nós já tivemos um caso de um piloto de drift com 16 anos. Sim, o piloto Shail, Shail ele iniciou, começou os 16 drifts Sheik com 16 Kassamo, anos de idade. desde já permitam-me então mandar então cumprimentos ao Sheik Kassamo. E quanto é que andam as medalhas de Sheik? Estão sempre a evoluir? Bom, o Shail tem tido um bom desempenho e, infelizmente, o desporto motorizado é muito caro. Como disse há bocado, o nosso tecido empresarial não consegue sustentar os pilotos, não consegue sustentar o clube, não consegue, talvez, também ter o retorno em termos de imagem daquilo que é o investimento que faz. Temos de ser realistas, porque as provas de desporto motorizado não são como o basquete, o futebol, que é uma semana, está toda a gente ali dentro do estádio ou dentro do pavilhão, a publicidade está ali mesmo ao lado dos jogadores. No desporto motorizado não, aquilo está nos carros, os carros passam em alta velocidade, a pessoa olha, vê o carro azul, vê o carro castanho, fazendo um teste. O que é que está escrito naquele carro? Ah, não vi, mas tem umas letras pretas, isso eu tenho a certeza. Portanto, Correto. então isto tem os seus quês, não é? Mas o Shail, infelizmente, não tem tido muita assiduidade nas provas e isso compromete um bocadinho também a sua posição na classificação final. Mas nas provas em que ele participa, o seu desempenho, bom, é melhor eu não dizer nada, sim, né? Porque sim. senão Não, vão ele dizer tem- que estou a ele apadrinhar tem o Shail, não é? Ele Mas tem é um uma desempenho esperança. positivo, Yeah, né? yeah. Tem um desempenho positivo, só que, meu ponto de vista, ele está com má sorte no carro, né? O carro, O Sheik ele certamente tem tido- irá Sim. subir, irá então encontrar esse patrocinador ideal para então Olha que ele merece. ajudar. Acredito que sim, ele também é um talento e nós valorizamos muitos talentos que nós temos. Vamos então voltar, o Dani esteve aqui então a dizer, olha, o nosso trabalho, a nossa pista, o nosso carro exige-nos muita força, exige-nos muita velocidade. Tu te sentes seguro nas nossas estradas, nas nossas vias públicas como condutor? Porque já tens então este pacote de velocidade e esta aprendizagem que a ATCM te dá. Te sentes seguro ao conduzir estas estradas da cidade de Maputo? Eu digo, bem, sinto-me seguro. Veja só então aqui o É Rick a assim, provocar eu o sinto-me Dani. seguro, mas nem em todo lado. Vou dar um exemplo de um caso que eu presenciei no último evento do Drift Cove, mesmo ali na Marginal, está a decorrer aquelas obras ali das rotundas, ali da estrada. Eu noto que ali tem muita pouca
sinalização, principalmente à noite. Não há lá refletores que indiquem que ali à frente há uma rotunda ou reduz a velocidade ou lombas. Eu presenciei uma coisa muito triste no dia que terminou o evento. Pronto, alguém passou por nós. A alta velocidade. Exatamente, e pronto, já pensou que continuasse, né? A estrada e tinha lá já Tinha uma logo rotunda. a seguir a rotunda. Olha, aquilo foi, passou sempre em frente. Então, eu acredito, meu ponto de vista é que devia existir mais sinalizações, não é? Mais sinalização. Em certos sítios não temos linhas nas estradas, De linhas continuidade, contínuas, exatamente, isso. não temos. Eu acho que temos que trabalhar um pouco mais nesse sentido para puxar também, para podermos exigir um pouco mais nós, condutores, não é? Porque acredito que há essa necessidade de melhorar a sinalização na via pública. Existe, mas há sítios que é mesmo importante. Ricky, já estava também a querer compartilhar esta questão. Não, eu fico muito emocionado quando a gente fala de motores, segurança, estradas e acabo vivendo e vivenciando muito daquilo que... Há bocado disse que os mais velhos têm prioridade. Eu não sou mais velho que ele, eu sou nascido um bocadinho antes. Mas a nossa experiência de vida leva-nos a ver algumas situações e eu espero não fugir um bocadinho daquilo que é o tema, mas Fica é à o vontade. sentimento que eu tenho, que é o seguinte. Se nós estivermos, por exemplo, a fazer uma obra no quintal da nossa casa, vamos imaginar que estamos a pavimentar a varanda. O que é que a gente faz? A gente passa com cuidado, para não cair, pode ter Para não um estragar, ferro, sim. pode ter Pode um estar bloco, escorregadio. pode estar escorregadio, então nós andamos devagar. Por que nós não assumimos que a Grande Circular ainda é um projeto em curso? Apesar do Alcatrão estar bom, apesar da estrada, do pavimento estar em condições, nós temos que assumir que aquilo tem obras. De repente passa um caminhão, É verdade. com areia, com pedras, de repente passa-se isto, passa-se aquilo. Portanto, as rotundas nem estão concluídas. Como é que vamos ter sinalização? Exatamente. Aliás, como é que vamos ter sinalização condigna? Mas eu fiz a Grande Circular na sua total extensão e notei que tem sinais de trânsito. O problema é que não estão à altura habitual e também e as rotundas, infelizmente, antes de concluídas, muitos de nós já andamos a bater aquilo e nem o reflexo da luz do nosso carro naquele cimento de contorno lá está. Portanto, acabamos realmente não vendo e nos dias chuvosos um bocadinho mais complicado. Exato. O apelo que aqui fica é o seguinte, senhor automobilista, a estrada está em obras. Assuma que está numa zona em que a qualquer momento encontra uma máquina estacionada, a qualquer momento vai encontrar um obstáculo, podem ser cones, podem ser... hoje em dia está na moda, metem pedregulhos. Quando está ali na Rua da Beira, estão a reparar a rua, não está nada de refletor. Puseram uns pedregulhos Que nós com meio conseguimos metro de ver. altura. Quer Mas dizer, vamos voltar, Ricky e Dani, também para estes mesmos pedregulhos, para estas sinalizações então que estão a ser necessárias. Vamos então puxar e chamar a atenção dos responsáveis que nos vão ver certamente no segundo bloco. Vou convidar a cada um de vocês para que faça então um rápido intervalo connosco e nós voltamos já. Até já.